Êxodo 20, versículo 1 diz o seguinte: Então falou Deus essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e o 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi e nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos orar? Jesus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala através dela. Obrigado porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que está aqui hoje e fala aos nossos corações, Jesus. Ó Pai, que nessa hora o Senhor possa falar mais uma vez aos nossos corações, Jesus. Confrontar aquilo que precisa ser confrontado. Ó Pai, trazer alento, trazer descanso para aquele que está cansado. Encorajamento para aquele que está meio abatido. Ó Pai, que o Senhor possa trazer liberdade para aquele que está cativo, Deus. Jesus, a minha oração é para que o Senhor possa operar aquilo que só o Senhor sabe fazer nessa noite, Jesus. Trabalha com os corações, purifica a nossa mente, Jesus. Direciona a nossa vida para mais perto do Senhor. Essa é a minha oração, Jesus, nessa hora. E que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, nesse momento, Pai. Para ser fiel à tua palavra, para transmitir aquilo que o Senhor quer para a tua igreja. Essa é a minha oração, no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu estava esses dias, peguei para fazer algo novo, fazia tempo que eu não fazia, que era, eu quis aprender a mexer num novo programa do computador, né? Eu sou formado em ciência da computação, eu gosto muito de ficar estudando, né, programas e tudo mais, e eu fui ver um novo programa ali de edição de imagens. E ali eu estava mexendo nesse novo programa, eu já mexia num outro, e eu não sei se você sabe, mas existem alguns atalhos, algumas teclas que encurtam, né, que facilitam o processo, né, que a gente tem para edição, para essas coisas. E quando eu estava ali mexendo, né, no computador, nesse programa, toda vez que eu estava mexendo nesse software, eu tentava usar os atalhos que eu usava antigamente e não funcionava. Pelo contrário, na verdade, sempre abria aquele arquivo que não deveria, aquela aba que não era para ser aberta, travava o programa, travava o computador, tinha que reiniciar. Eu sempre me deparava com isso, com algo que eu fazia antigamente e agora não dava certo. E aí eu mexia de novo no programa e aí, no vício, no costume, eu apertava aquilo que não deveria, de novo, não dava certo. Por quê? Porque era um novo programa, porque tinha os novos atalhos, tinha o jeito dele de ser e de viver. E por que eu estou falando isso nessa noite? Porque nós lemos aqui Êxodo 20.
E Êxodo está num contexto onde o povo de Deus, o povo de Israel, agora tem que aprender a viver de uma forma diferente. Porque quando a gente olha, eu não sei se vamos recordar um pouco, se você voltar comigo lá em Gênesis, o finalzinho do livro de Gênesis, ele fala a respeito da vida de José. José do Egito. José é aquele que foi vendido pelos seus irmãos, que passou pela casa de Potifar, que foi preso e que depois acabou no palácio com o faraó e governando o povo e sendo providência de Deus para a salvação do povo, da fome que viria. E assim acaba a Gênesis. Mas quando a gente chega no livro de Êxodo, a gente se depara agora que o povo que permaneceu ali no Egito se multiplicou muito. O povo cresceu muito. Agora o povo era um povo grande, um povo onde as gerações passaram e ali eles foram se multiplicando e foram crescendo na terra do Egito. E quando a gente olha para o comecinho de Êxodo, a gente vê que o faraó que estava agora não era mais o faraó que estava na época de José. Era um faraó que já nem conhecia mais José, nem sabia mais direito o que ele tinha feito. E quando a gente se depara com o começo de Êxodo, a gente vê que o povo, agora que estava grande, tinha um novo faraó. E aí esse novo faraó já começava a pensar a respeito do povo de Deus, do povo dos israelitas, que agora eram muito grandes. Mas espera, como que eu vou fazer agora, né? Se eles se rebelarem contra mim, se eles se juntarem contra mim, o povo aqui egípcio vai perecer, porque o povo israelita está crescendo muito. O faraó começou a questionar e começou a tomar uma providência. A providência foi que fazer os israelitas como escravos, como servos, pesar a mão sobre o povo. E ali naquele começo de Êxodo a gente vê que o povo de Deus se tornou escravo. Escravo em terra estrangeira. Escravo ali de Faraó, do povo egípcio. E quando a gente vai percorrendo o livro de Êxodo, eu espero que você talvez já tenha ouvido falar a respeito de Moisés e de como Moisés tirou, né? Como Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, mandando as pragas, enviando os sinais, abrindo o mar. E quando você vê ali a história, continuando, de Êxodo, você vê que o povo foi liberto do cativeiro egípcio na mão poderosa de Deus, que levantou Moisés, enviou sinais, protegeu o povo, abriu o mar, e agora o povo estava liberto. O povo estava numa nova vida. O povo agora, ele andava por um caminho diferente. Antes escravo, agora livre. Agora o povo estava caminhando e 3 meses se passaram, quando eles se depararam com o Monte Sinai, aonde Deus chamou ali e Deus começou a pronunciar algumas coisas, que é o que nós lemos. Queria que você lesse comigo de novo, só o primeiro versículo, porque nessa noite eu queria falar 3 coisas com vocês. Eu estou bem presbiteriano aqui hoje, estão 3 pontos, mas eu queria falar o primeiro ponto, que está no versículo 1, que é: então falou Deus todas essas palavras. Então falou Deus todas essas palavras. O primeiro ponto que eu queria trabalhar é que Deus fala. Deus se comunica. Deus fala com o seu povo. E quando nós olhamos aqui para Êxodo, nós vemos que Êxodo 20 é o primeiro relato que mostra que Deus não se pronunciou para uma certa pessoa, para Abraão, por exemplo, para Moisés, e de Moisés falava com o povo. Mas aqui nós vemos que Deus falou com o seu povo. E quando Deus fala com muita autoridade, com muito poder. E o povo devia prestar muita atenção nessas palavras. Deus fala, Deus se comunica com o seu povo. Deus sempre se comunicou com o seu povo através de homens, se revelando e se comunicando através de diversos sinais e maravilhas. Deus falou através de Abraão, através de Moisés, dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos, e Deus continua falando. Deus continua falando. Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que se comunica.
Ele é diferente do que talvez alguns filósofos falariam que Deus, existe um Criador, mas esse Criador criou a terra, criou tudo e simplesmente largou a humanidade, né, para viver. Não, Deus não só é o Criador, mas Ele é o sustentador, Ele é um Deus que se relaciona com a sua criação. E Deus é um Deus que se relaciona comigo e com você. Mas a pergunta que eu queria fazer nessa noite é se nós temos ouvido ao Senhor, se nós temos parado para prestar atenção no que o Senhor quer nos falar, do que o Senhor quer nos instruir, no que o Senhor quer tratar nas nossas vidas. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, eu falo que era mais jovem, mas eu ainda sou jovem. É que os adolescentes costumam falar que eu estou velho, minha esposa fala que eu estou ficando velho, só porque eu comecei a beber tônica e ficar com essas manias assim, minha esposa também já está achando que eu estou ficando meio velho. Mas quando eu era mais novo, mais jovem, eu lembro que eu era adolescente assim, hoje meus pais estão aqui, graças a Deus, e eu lembro que a gente morava com meus pais, a gente morava numa casa, era um sobrado. E nesse sobrado, na parte de baixo, tinha a sala, aí tinha uma porta e aí tinha onde ficava o computador. E eu sempre gostei muito de computador e eu sempre gostei muito de jogar. Hoje eu não jogo porque não tenho muito tempo, mas eu sempre gostei muito. E eu estava lá no meu computador para jogar com meus amigos. Eu não sei se você já viu, mas quem já viu aqueles headsets, aqueles fones gigantes, ou já usou, sabe que aquele negócio, ele tampa o ouvido mesmo e você não escuta fora disso. E aquilo é difícil demais de escutar. E aí eu estava lá em casa, estava jogando, e toda vez que eu estava jogando, ou muitas vezes que eu estava jogando, eu estava lá com o fone, estava prestando atenção no jogo, chegava meu pai ou minha mãe, abria a porta, falava que eu estava gritando, né, primeiro, porque se está aqui você não fala normal, né, você fala gritando, mas falava alguma coisa importante para mim, ou pedia alguma coisa, ou dava alguma instrução, vou sair, né, faz alguma coisa. Mas eu estava com um fone, estava prestando atenção. Muitas vezes até parava e prestava atenção, mas muitas vezes também não prestava muito. Falava, não, tudo bem, tudo bem. Daqui a pouco chegava ali, estava jogando, e aí o que é mesmo que ela falou? O que é mesmo que meu pai falou? E aí eu desobedecia, ou não fazia o que era para ser feito, ou entendia tudo errado, ou simplesmente não fazia muito bem. E eu lembro que nesse processo, muitas coisas, né, aconteciam que não era para acontecer, né? Eu não fazia aquilo que devia ser feito. E eu não sei com você, mas muitas vezes a gente se para num caos, numa rotina agitada, sem conseguir parar e ouvir ao certo Deus. Eu estava esses dias também com o meu celular, e aí eu estava ouvindo, né, o áudio do Moisés de 10 minutos. Quem conhece Moisés sabe que ele é mestre nos áudios. E eu estava na rua, ouvindo ali o áudio, passava carro, estava agitado, estava andando, mal conseguia entender o que ele estava falando. E às vezes, eu não sei se você já parou por pensar nisso, mas isso acontece. Acontece de você, entrarmos numa rotina, entrarmos ali na correria do dia a dia, em trabalhar, em estudar, em estar cuidando da família, ter que cuidar da casa, em ter que resolver os problemas, pagar as contas, e aquilo que a gente entra numa rotina que a gente não para escutar ou para prestar atenção naquilo que Deus quer nos falar. Muitas vezes a gente esquece ou ignora o fato de que Deus se relaciona conosco, ou que nós não paramos mais para refletir e meditar na palavra de Deus. Deus fala, e Deus fala através da sua palavra. Mas quando foi a última vez que você parou para ler, meditar, refletir? Quando você parou para ver e entender o que Deus quer falar através dela? Quanto tempo você tem gasto para parar um pouco com a rotina e entrar em silêncio e ficar um pouco meditando a respeito do que Deus quer de mim hoje? É fácil a gente se esquecer. É fácil a gente entrar no caos do dia a dia e simplesmente ler um versículo, ler um capítulo e seguir a nossa vida. Infelizmente isso acontece comigo e creio que acontece com você também.
Infelizmente, nós entramos nessa rotina, nessa correria da vida, e nós esquecemos que Deus está falando, que Deus fala conosco, que nós precisamos prestar atenção, nós precisamos entender que isso aqui é palavra de vida. Sem essa palavra, nós não vamos conseguir caminhar, sem essa palavra, nós não vamos conseguir crescer, sem essa palavra, nós não vamos conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. Deus fala, irmãos, Deus fala, Deus fala. Eu queria que você guardasse isso, que Deus fala. Eu queria te deixar um desafio hoje, que nessa semana você pudesse parar para meditar, para refletir, para estudar um pouco mais a palavra de Deus, e um pouco além, e ainda mais do que você já tem feito. Talvez você não tenha feito, então eu te desafio a começar. Mas se você não já tem feito, eu desafio você a ir um pouquinho além, parar um pouquinho mais o barulho, o caos das nossas vidas, que muitas vezes nos perturbam, muitas vezes nos deixam agitados, e parar para ouvir as palavras daquele que é o Criador, falando com a sua criatura, direcionando, trazendo ânimo, trazendo conforto. Minha esposa, a Bia, está aqui também, ela também tem me desafiado muito, porque de tempo para cá a gente estava numa vida muito corrida, e esse ano continua corrida, mas um pouquinho menos, porque eu estava fazendo viagem todos os dias, ano passado, para Campinas, de manhã, então eu ficava bem corrido de manhã. Mas esse ano a gente está ajeitando a rotina, e eu acordo muitas vezes, ou eu acordo e vou fazer algumas coisas, fazer um café para ver se levanto mesmo, e eu me deparo com a minha esposa ali no quarto já, acordando mais cedo do que o normal, para não fazer as coisas correndo, para não meditar na palavra correndo, para não passar correndo, mas escrever. E aquilo, vou dizer que me confronta muito, porque às vezes eu faço muitas vezes correndo as coisas. Seja lendo a palavra, seja parando para meditar em algum momento, fazer um devocional, e faço as coisas agitadas. Mas eu queria te desafiar, crendo que aquele que fala é o Deus que fala ainda hoje. Fala com a minha vida e fala com a sua vida. Isso é a primeira coisa, que Deus fala. Mas eu queria que você seguisse no texto comigo, no versículo 2. Eu li todos esses versículos, mas eu estou me atentando mais aos dois primeiros. Ele fala o seguinte, versículo 2: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Eu não sei se você já parou para ver esse versículo, talvez hoje você parou, porque Moisés leu no começo, mas esse versículo aqui é fundamental para aquele que é talvez a parte uma das mais conhecidas da Bíblia, que é os 10 mandamentos. Mas esse versículo é fundamental. Alguns autores falam que se a gente tirar esse versículo, a única coisa que sobra são as leis. Mostram a respeito de uns mandamentos, mas de um legalismo. Porque sem essa parte, nós não conseguimos entender aquilo que Deus fez. E pela própria lei, pelo próprio fazer, ninguém será salvo. Ninguém será salvo. Mas o versículo nos revela que nós não nos salvamos pelo fazer, mas Deus nos salva por aquilo que Ele fez. Deus é o Deus que tirou o povo do Egito. Deus é o Deus que tirou o povo com sua forte mão, com a sua mão poderosa, fala o texto. Deus é o Deus que Ele é aquele que levantou Moisés, mas é aquele que enviou os sinais, que enviou as maravilhas, que abriu o mar, que guiou o povo. Deus é o Deus que é o Deus libertador. E aqui Ele revela antes de dar qualquer mandamento, dizendo: olha, eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito. Eu sou o Deus que te libertou. Eu sou o Deus que salvou. A graça precede ou antecede a lei. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Nós somos salvos por aquilo que Deus fez por nós. Por aquele que enviou o seu único filho para morrer pela minha vida e pela sua vida. Aquele que nos tirou do reino, agora antes do faraó, dos egípcios,
onde há um reino de escravidão, de servidão, um reino do pecado, onde o pecado nos escraviza, agora nos transporta para o reino do Filho do amor, com liberdade, com graça. Eu não sei se você entende isso, mas é muito importante para nós entendermos que assim como o povo vivia em servidão no Egito, nós também somos escravos, nascemos escravos pela maldição do pecado. Lá no Éden, no jardim do Éden, o homem desobedece aquilo que Deus manda e o homem peca. O homem se separa de Deus. E agora o homem não consegue mais ter relacionamento com Deus, porque o pecado entrou no mundo, o pecado contaminou todas as coisas. E o salário do pecado é a morte. Agora nós deveríamos morrer. Nós estávamos perdidos num reino de trevas, num reino de servidão, escravos do pecado. Mas o Deus poderoso, aquele que tirou o povo do Egito, aquele que tirou o povo de uma terra de servidão, é agora o povo também que nos transporta, nos tira desse reino de servidão, desse reino de pecado, desse reino de trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor. Esse é o Deus, um Deus que é um Deus libertador, um Deus que transforma as nossas vidas e tira todo o pecado das nossas vidas e nos faz livres através do sangue do Cordeiro. Eu queria que você lesse comigo Efésios 2, porque Paulo também retrata muito bem isso, tanto em Colossenses 2 como aqui em Efésios 2. Efésios 2 diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele dá o seu Filho, seu único Filho, para morrer em nosso lugar, para morrer na cruz do Calvário, para nos libertar do nosso pecado, da nossa escravidão, para nos libertar daquilo que nos prisionava. Agora Deus envia seu único Filho para morrer por nós. Portanto, nos amar, Deus nos liberta dessa escravidão e nos torna filhos. Nos faz viver nesse reino de liberdade, nesse reino de graça, nesse reino de amor, nesse reino que é paz, esse reino que é justiça, que é alegria. Deus nos transporta desse reino de trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu queria te convidar a ler só mais um texto aqui, depois a gente vai voltar lá para Êxodo, que é Deuteronômio 6. 6:20. Se Paulo relata exatamente isso, da onde fomos tirados, como que nós vivíamos, se vivíamos na vaidade dos nossos pensamentos, tendo a inclinação para a carne, no pecado, fazendo aquilo que só nos agrada e não a vontade de Deus, separados de Deus, e agora através de Cristo Jesus somos reconciliados com o Pai, somos transportados para esse reino de amor, para essa vida com o Filho, com o Pai, com o Espírito Santo.
Agora, em Deuteronômio faz algo muito impressionante, que em Deuteronômio 6, 20 fala o seguinte: quando teu filho, no futuro perguntar dizendo, que significam os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás ao teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com sua mão poderosa. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sobre juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para nosso perpétuo bem, para nos guardar a vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante ao Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. O que ele está falando aqui? Quando seu filho te perguntar, por que eu tenho que cumprir aquilo que o Senhor ordena? Por que eu tenho que fazer isso? O que isso significa? A Bíblia fala o seguinte para ele. Fala que nós éramos escravos da terra do Egito, onde Faraó nos tinha como escravos. Mas que Deus, com a sua poderosa mão, nos tirou da onde nós estávamos e agora nos transporta, agora Ele nos abraça, agora Ele nos livra de tudo. Quando o teu irmão te perguntar, quando o teu amigo te perguntar, quando o teu familiar te perguntar, por que você crê na Bíblia, por que você entende, por que você obedece, por que você faz aquilo que você faz, por que você rejeita o pecado, por que você não faz aquilo que todo mundo faz, por que você não vê certas coisas, por que você é generoso dessa forma, por que você perdoa as pessoas, por que você faz isso? Você pode anunciar e falar e lembrar, porque esse Deus, Ele me tirou da onde eu nunca conseguiria ter saído. Porque esse Deus, com a sua forte e poderosa mão, me puxou da onde eu estava perdido, onde eu não tinha mais vida. Onde eu não tinha mais vida, estava morto, agora eu tenho vida. Aonde eu estava perdido, agora eu fui achado. Aonde eu não tinha mais nada, Deus me tirou desse lugar de trevas, de escuridão. Deus me tirou desse pecado, Deus salvou a minha vida e agora eu posso testemunhar que esse caminho que Ele tem para mim é o melhor, é o perpétuo bem, é o melhor caminho que eu poderia seguir, porque esse Deus que me tirou da terra do Egito, é o Deus que guia a minha vida, e é por isso que eu obedeço e faço aquilo que Ele me chama a fazer e que Ele me convida a fazer. Esse é o nosso Deus, irmãos. É um Deus que é libertador. É um Deus que age nas nossas vidas, que nos salva. Eu não sei qual que é o seu pecado, eu não sei o que você tem sofrido, enfrentado, um pecado de estimação que a gente fala. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Mas a verdade é que a palavra nos revela que Deus é o nosso libertador. E Ele é capaz de nos tirar de todo e qualquer pecado. Não há mais pecado agora que os filhos de Deus não consigam suportar. Não há mais pecado que os filhos de Deus não consigam vencer. Porque Cristo na cruz do Calvário levou sobre si todas as coisas. E Ele nos faz vencer através da sua vida, através do seu Santo Espírito. Cristo nos ajuda a viver essa vida. E é interessante para nós olharmos que, como o Deuteronômio fala, que Ele nos tirou dessa terra de escravidão e nos leva para uma terra prometida. Assim também é o nosso Deus. Assim Ele também faz conosco. Nos tira desse império das trevas, nos tira dessa vida de maldade, vida de egoísmo, de idolatria, vida de servidão. E agora Ele nos leva para um lugar onde não haverá mais nada disso. Nós ainda não chegamos lá. Mas vivemos na viva esperança e na fé de que um dia nós estaremos com o Senhor nessa terra. De que um dia nós chegaremos lá, no nosso destino celestial. Aonde nós estaremos com Jesus, com o nosso Pai, para todo sempre. Aonde não haverá mais choro, nem dor, nem angústia, nem crises. Mas nós estaremos com o nosso Rei, com o nosso Pai. Amém? Deus é um Deus que fala. É um Deus que se comunica. É um Deus que se relaciona. Deus é um Deus que liberta, um Deus que nos salva. E Deus
Deus é um Deus, terceiro ponto, se você está anotando, Deus é um Deus que nos guia. Deus é um Deus que nos guia, um Deus que nos instrui. Se nós falamos a respeito dessa liberdade que há em Cristo Jesus, essa liberdade que há desse Deus poderoso que nos tira dessa vida promíscua e nos coloca agora numa vida de obediência, se nós falamos que Deus é aquele que nos amou primeiro e é Ele quem opera a salvação em nós, é Ele que nos liberta, é Ele quem faz a obra, agora esse Deus que nos liberta com graça, com favor imerecido, com algo que a gente nunca poderia conquistar, é o Deus que nos chama à obediência, é o Deus que nos chama ao comprometimento, é o Deus que nos chama agora a viver uma vida onde a salvação tem resultado, onde a salvação agora tem prática. Deus nos chama a isso. Eu não vou ler novamente com os irmãos, mas agora chegamos nos 10 mandamentos. Agora chegamos aonde Deus instrui o seu povo. Primeiro Deus fala, depois Deus mostra e relembra o povo dessa liberdade que ele trouxe, da onde ele tirou o povo, e agora ele instrui o povo. Agora ele mostra para o povo como que deve viver. Porque o povo tinha saído do Egito. O povo, por mais que tivesse saído do Egito, ainda tinha práticas ou mentalidade de escravo, e práticas de idolatria, e práticas que envolviam o povo do Egito. Mas agora Deus mostra para eles que o novo reino, nova vida, não é mais dessa forma. Não existe mais outros deuses, existe o Deus, o Senhor, aquele que tirou da terra do Egito. Deus mostra e Deus guia por esse caminho, desse caminho que é o melhor caminho que nós poderíamos trilhar. Deus é o Deus que agora nos guia e mostra, e agora, quando nós seguimos o texto, os 10 mandamentos. E quando a gente vê os 10 mandamentos, a gente divide normalmente em 2 partes, em 2 tábuas que a gente fala. Os 4 primeiros falando a respeito do Deus, de como amar a Deus. E os 6 últimos a respeito de como amar ao próximo. Assim como Jesus respondeu para aquele escriba, para aquele mestre da lei, qual que era o mandamento mais importante, qual que era o resumo? Ele fala, amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Os 2 maiores mandamentos. Porque Deus ensina o seu povo, não só liberta o seu povo, mas Ele ensina o seu povo a amá-lo da forma como Ele deseja ser amado. A amar ao próximo da forma como correta de ser viver. Não cobice as coisas do próximo. Não mate, não roube. Deus ensina-nos como nós devemos amar a Ele, tendo essa exclusividade, não usando o nome de Deus em vão. Não vai dar para estudar cada um dos mandamentos, mas Deus nos ensina a amar a Ele e nos ensina, a amar ao próximo. Deus nos ensina e nos instrui nessa vida, Ele nos guia, Ele não nos deixa alheios, mas é um Deus que se relaciona conosco e é um Deus que mostra o caminho. É um Deus que aponta a direção. E eu queria caminhar para o final com uma história que diz muito a respeito de tudo que a gente ouviu. De um reino onde tinham vários escravos, muitos escravos. E um dos escravos era um escravo terrível. Era um escravo que já tinha passado por diversos senhores, porque ninguém queria ele era rejeitado por todos. Porque ele xingava, porque ele matava os seus amigos, seus colegas ali, porque ele tacava fogo nas plantações, porque ele desobedecia e fazia tudo que era para fazer, que não era para fazer. Esse era aquele escravo. E ele foi vendido por um senhor, vendido por outro, e aí ele parou no mercado de escravos, onde ninguém mais queria comprar ele, e estava ele lá. Certo dia, o rei chegou. O rei chegou e começou a olhar os escravos e disse para aquele mercador, eu quero aquele escravo. O mercador, já alertando e sabendo que era o rei, começou a oferecer outros escravos, porque todos os outros eram melhores do que aquele. Mas o rei disse, não, eu quero aquele escravo. E o rei pagou a dívida e pagou e comprou aquele escravo. Só que o rei colocou aquele escravo numa carroça, junto com ele. E ali naquela carroça, aquele escravo começou a cuspir no rei, começou a xingar o rei, começou a falar muitas coisas para o rei.
E o rei ficou em silêncio. De repente a carroça estava indo, estava andando, e aí ela parou. Ela parou num cartório. Eles desceram, aquela carroça agora, aquele rei desce com o escravo, aquele escravo revoltado. Ele chega no cartório, vai conversar com o moço e diz: olha, eu quero que você faça uma carta de libertação desse escravo. Eu quero que esse escravo agora seja livre. Aquele escravo que estava xingando até então, começa a ficar meio confuso, sem entender muito bem. Aí o rei disse uma segunda coisa: olha, eu não quero só que você faça uma carta para libertar esse escravo, mas eu quero que você faça uma carta para adotar esse escravo, porque eu quero adotar ele como filho. Aquele escravo que antes era rebelde, que antes estava vivendo da forma que queria, xingando, fazendo tudo de errado, agora se vê constrangido por um amor que ele nunca tinha sentido. Se vê constrangido por algo, uma situação que ele nunca tinha passado. E a única coisa que ele conseguiu fazer é se dobrar diante daquele rei e começar ali dizer palavras boas para ele, e abraçar aquele rei e ser grato por aquele rei. Só que eles estavam voltando para casa. Aquele escravo começou a pensar algo. Olha, eu sou escravo. Eu sempre vivi como escravo. Eu tenho jeito de escravo. Eu falo como escravo. Como que eu vou viver na casa do rei? Mas o que aquele escravo não sabia é que ele não era, na verdade, o filho único, mas que havia um irmão mais velho para ele. E nesse irmão mais velho, ensinaria a ele como viver, como se comportar, como agir. O irmão mais velho cuidaria dele, capacitaria ele a viver uma vida que agradasse o pai, porque o irmão mais velho sabia como fazer isso. A verdade é que nós somos como esses escravos, rebeldes, fazendo aquilo que não presta, aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus, o que é mal aos olhos do Senhor. Mas Deus nos comprou. Deus pagou o alto preço para ter a minha vida e para ter a sua vida. Deus nos adotou como filho, nos tirou dessa vida de escravidão e nos coloca numa vida agora dentro de casa, com o Pai, uma vida de liberdade. E Deus também nos ensina como viver essa nova vida, não agora mais como era antes, mas uma nova vida com Cristo. Esse Deus é um Deus que fala, é um Deus que se comunica através da sua palavra, é um Deus que confronta nossas vidas, que conforta nossas vidas, que encoraja nossas vidas através da sua palavra. É um Deus que nos liberta do império das trevas, é um Deus que nos tira dessa escravidão, mas é um Deus também que nos guia, um Deus que não nos deixa alheios, não nos deixa jogado nesse mundo, mas que nos dá a direção de como viver, o que nós devemos fazer, como amar a Ele, como nós devemos amar o nosso próximo. E o convite para você nessa noite, primeiro, é que você ouça a esse Deus, que você pare tempo com esse Deus, que você ouça essas palavras, que não há outras palavras que vão guiar a sua vida como essas. Na verdade, não existem outras palavras além dessas que podem guiar a sua vida pelo caminho da verdade. Que você possa sempre se relembrar da onde Deus te tirou, da onde Deus tirou você, da vida de escravidão, da vida de pecado, da vida de miséria, e aonde Ele colocou você. Que isso gere gratidão no seu coração, mas não só gratidão, mas que isso gere um testemunho vivo na sua vida para os outros. Que outros vejam você e saibam a transformação que Deus fez na sua vida. Mas que também você sempre se apegue, ou sempre busque obedecer aquilo que o Senhor nos chama a fazer. A amar a Ele acima de todas as outras coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos. A sermos generosos, a sermos compassivos e misericordiosos, mansos e humildes,
a sermos amorosos e perdoarmos, a sermos verdadeiros, a darmos bons testemunhos, a vivermos uma vida correta, a vivermos cada dia mais parecido com aquele que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se despindo do velho homem e se renovando do novo homem, que é a imagem do Criador. Que você possa baixar a sua cabeça agora, fechar os seus olhos. Eu queria te convidar por um tempo de oração. Que você possa orar a esse Deus, reconhecendo a forma como você tem vivido, pedindo para que o Senhor te ajude nessa caminhada, pedindo para que o Senhor possa libertar você talvez dos vícios mais profundos que você tem tido, daquilo que você talvez seja mais desesperado ou que você já perdeu a esperança. Para que Deus te guie nessa vida que é difícil, que é complicada, que é cheia de impasses, cheia de dificuldades e sofrimento. Mas o nosso Deus é um Deus que fala, um Deus que liberta. E nosso Deus é um Deus que guia nossas vidas. Nós não estamos soltos no mundo, mas nós estamos nas mãos daquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo que podemos pedir ou pensar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus.